Amigos, tudo bem? Vamos falar sobre o admirável mundo novo. Nossa, mas vocês vão me dizer como? Nós estamos num processo de conflito muito imenso, onde existe um perigo de uma guerra nuclear, uma desestabilização econômica financeira, crises políticas, principalmente na África, nos países aqui da América do Sul. E aí, como que a gente vai entender esta abordagem, né, para um paradigma de um admirável mundo novo? Vários pesquisadores, pessoas já trouxeram esta frase e esse questionamento há algum tempo. Mas o que eu quero trazer para vocês? Nós, né, a população em geral não sabe, não tem conhecimento das tecnologias que estão sendo desenvolvidas, principalmente na NASA, principalmente nos programas espaciais secretos dos Estados Unidos e da Rússia, e também da China. A Índia também já está desenvolvendo grandes projetos nesse sentido. Existem tecnologias que trazem todo um processo de desenvolvimento de viagens interplanetárias, já ocorre isso, e inclusive tem alguns militares que já estão fazendo esse depoimento em algumas mídias mais fechadas, tipo Disclosure, que é um programa nos Estados Unidos, onde são entrevistados militares, soldados navais que estão ligados a esses experimentos, né, inclusive de trabalhar com clonagem, com viagens interplanetárias. Eles são preparados, e inclusive também com desenvolvimento de DNA, com ativação do DNA. Esses programas todos, que já Programa Montauk, também Bluebeam e outros programas que já estão terminando, estão realmente começando, eles estão realmente sendo desvelados aos poucos inclusive tem um capitão, até general, e estão trazendo esse conhecimento vamos dizer, em doses menores, para que a população comece a ter esse contato. Por quê? Porque esses são programas secretos e tem toda uma estratégia militar envolvida nisso para que as outras potências, no caso a Rússia, né, a China, não adentrem, né, como espionagem para saber. E também vice-versa, né? Então vamos dizer, uma disputa de controle, né? Porque a tecnologia hoje é realmente a arma, né, talvez mais eficaz que existe para um combate ou para uma guerra, ou enfim, para um controle de domínio social, político, econômico. Quando nós realmente, um grupo de pessoas que já estão despertas, líderes políticos, que já estão dentro de um contexto, de uma visão mais expansiva, consciencial, começarem a realmente ter as ações devidas, e inclusive questionando e trazendo isso mais a público, nós vamos começar a ter uma reversão desse paradigma, desse propósito, né, que já vem há milênios, né, de controle econômico, financeiro, político, através, né, de projetos e de programas ligados a um processo de carência. Então, eles, por exemplo, o grupo econômico financeiro ligado a bancas, operadoras, eles têm o recurso monetário, vamos dizer, e que eles cobram altos juros para que as pessoas e os países mais pobres possam ter acesso a eles, e nunca estão sempre se endividando. Então, esse programa, né, que não tem, hoje em dia, já está tendo até uma certa queda. Eles já não estão conseguindo manter todo esse processo de controle global, por conta de que o próprio petróleo, que está ligado ao dólar, por exemplo, e o dólar está sem lastro de ouro, então é uma coisa bastante especulativa, que está começando a economia começando a patinar. E isso os árabes e a própria Rússia estão começando a adentrar fazendo intercâmbios entre eles sem utilizar o dólar. E com isso, realmente está havendo uma queda nesse sistema, e o Fórum Mundial está tentando trazer isso de uma forma mais, vamos dizer, assintosa, principalmente para os países mais pobres, mas não está tendo ressonância, porque a política mundial está mudando, o poder está mudando, e a gente tem isso em várias civilizações que já aconteceram, né? Desde a Suméria, do Egito, da Romana,
Enfim, agora nós estamos realmente num processo onde existem líderes e pessoas que estão realmente entendendo da necessidade da mudança desse padrão global de escassez, de escravidão, né? Por conta das pessoas para terem acesso aos recursos, elas precisam pagar muito caro. Mas hoje nós temos também consciência de que os países que são considerados pobres têm muito recurso natural, por exemplo, que nem na África, como aqui no Brasil e em outros países que já estão despontando com esse poder, né? Muito ligado às energias naturais, aos recursos naturais, que são importantíssimos para o uso da tecnologia. Então, realmente, dentro de 2, 3, 4 anos, nós vamos começar a perceber a mudança do padrão financeiro e econômico, a mudança no processo de tecnologia, de saúde, com novas possibilidades de cura, e não com essas drogas que realmente causam dependência ou causam consequências muito sérias para a saúde, porque existe todo um processo de desejo, né, de que a população cada vez mais utilize as drogas que são sintéticas e que causam realmente efeitos colaterais e causando também dependências, e isso tudo vai começar a ser trazido a público para que a gente possa ter recursos tecnológicos mais naturais com combate a doenças, inclusive com regeneração celular, né, rejuvenescimento de uma forma natural. Então, essas tecnologias, elas já estão realmente acontecendo, já existem isso, existem viagens interplanetárias, todas essas pessoas estão indo e já estão revelando isso, porque eles estão percebendo que eles precisam trazer isso a público para que isso não venha de uma forma não considerada por eles segura, né? Então, vamos realmente entender e compreender que nós podemos sim, através da nossa expansão consciencial, nos libertarmos desse período psicológico. A humanidade precisa sair desse período psicológico da escassez, do conflito de ideologias, e entender que nós precisamos avançar na nossa consciência, de estarmos integrados e nos auxiliarmos mutuamente. Gratidão, namastê!